Quiosques em Peruíbe serão punidos devido a problemas com som e música. O ministro da Saúde, Queiroga, desembarcou hoje pela manhã no aeroporto de Guarulhos e está a caminho, se é que já não chegou, em Brasília. Mais uma edição do BSTV Notícias, que você acompanha pelo 11 da NET de Peruíbe, 11 da NET de Itanhaém e 11 da NET de Mongaguá. Também pelo canal 1.3 aqui da SAT em Peruíbe. Ou, então, você também pode acessar bstvrnoticias.com.br que você nos acompanha. Primeiramente, os nossos cumprimentos a Cíntia Calia, comentarista do programa. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite e uma ótima semana a todos nós. Também para Thaís Araújo, que é o nosso braço direito aqui, e também comentarista. Vira e mexe aí, tá dando os pitacos aí e sempre contundentes. Nós vamos começar com uma matéria que eu não sei se não teria coisas para se fazer. Daí, ordem de serviço do secretário de Defesa Social ao senhor diretor da Postura e Fiscais. Assunto: fiscalização em qualquer evento musical nos quiosques. Aí eu vou ler. Haja vista reunião, dá para aumentar um pouquinho mais essa letra aí, Thaís? Haja vista reunião ocorrida em 30 de setembro de 2021, solicitada pelo 4º promotor de Justiça de Peruíbe, Dr. Rafael Arbach, que teve por objeto principal a perturbação do sossego público originada pelos quiosques situados na orla da praia. Este diretor deverá realizar fiscalização preventiva, notificando-os acerca da proibição contida no decreto número 2964 de 3 de outubro de 2007. É vedado ao permissionário quiosqueiro a situação de aparelhos sonoros. Como? A utilização. Tá certo. A utilização, obrigado. A utilização de aparelhos sonoros de fruição coletiva ou qualquer outro equipamento ou instrumento que possa constituir perturbação ao sossego público ou da vizinhança. Bom, eu não vou nem... Já deu para entender. Eu não sei. Acho que tem tanta coisa mais importante para se vedar aqui em Peruíbe, né? Tanta gente cometendo desordem, né? E qual é o problema de ter um som? Na minha opinião, depois eu quero ouvir a opinião das minhas colegas também, qual é o problema de ter um som no quiosque? O quiosque atravessa a madrugada? Que eu saiba, não. E atravessa a madrugada num som altíssimo? Que eu saiba, não. Né? Por que não se preocupa com, por exemplo, o tráfico? As drogas que rolam em vários pontos aí de Peruíbe, né? Com as motos fazendo o serviço de mula, atrapalhando o sono de todo mundo. Né? Recentemente, que pena que eu não estava com o meu celular. Que pena. Por que ao invés do senhor ficar investigando aí o barulho, o som dos quiosques, o senhor não pede para o pessoal de trânsito tomar uma postura para o pessoal que fica fazendo, empinando moto, e algumas motos importadas, e com alta velocidade aqui na Mário Covas Júnior. Eu fui testemunha disso.
colocando em risco a vida deles, de turistas e aí sim de quem mora. Mas o som, né? O som de qualquer espécie, né? Porque também tem muito turista que vai lá e coloca em cima da sua mesinha o sonzinho dele ali, aumenta um pouco mais, faz ali um batuquezinho, um pagodezinho. Também o senhor vai lá e fala, não, não pode, desliga. Vai ter que também, né, falar com as ondas do mar, que de vez em quando fazem um barulhão, né, que da minha casa eu escuto, barulhão. Ah, então, a Thaís está me informando que hoje, por exemplo, fez, né? Vamos lá discutir com as ondas, né? Acho que tem coisas muito mais importantes para o senhor tomar providências, né? Muito mais importantes. O que está se roubando de fios aqui em Peruíbe, né? E todo mundo sabe, só eu sei onde é que estão aí as biqueiras, né? E muitas vezes a gente vê diversas polícias que não tenho nada contra, né? Mas providências não são tomadas, né? O que realmente atrapalha é o som dos quiosques, né? E os pancadões que ocorrem aqui pertinho, que viram à noite. Tô falando bobagem, Thaís? E os pancadões que ocorrem aqui durante a noite, Cíntia Cali? E os pancadões, por que ninguém para com isso? Por que o senhor não vai tomar providências lá, nesses bairros, em que ninguém pode dormir? E também ninguém faz nada. Agora vamos pegar o pessoal do quiosque. Não sei. Isso vai ter alguma modificação. Cíntia Cali, você. Então, Haroldo, é assim, na verdade, como sempre, essa administração omissa e muitas vezes covarde, ela se esconde atrás, agora ele vai alegar o seguinte, a justiça mandou, né? Porque houve uma denúncia de perturbação de sossego, nunca é feito nada, né? Porque aqui, pelo que não sei alegar se é verdade, mas nós não temos nem controle de decibéis aqui, eles não têm um aparelho para controle de decibéis, para saber o real, o som em si, né? Porque você tem um limite para isso. E aí eles se escondem atrás de uma ordem judicial e simplesmente pune todo mundo, mas mais uma vez é uma maquiagem aquilo, tudo que você falou, que eu nem preciso repetir, porque eu concordo plenamente com o que você falou. Por que olhar alguma coisa e deixar o que realmente dá grandes problemas para a cidade simplesmente sem uma atenção especial, que era de obrigação principalmente do secretário de segurança, que ele faz o secretário de defesa do município de Peruíbe, é a mesma coisa que o secretário de segurança que nós temos aqui. Mas assim, eu fui conversar com alguns quiosqueiros, certo? Para saber isso. Primeira coisa, né? Uma das reclamações maiores. Finais de ano sempre aparece um monte de normativas dizendo essa vez nós vamos pegá-los. Uma forma de ameaça, como se a cidade fosse uma cidade com lei. E a gente sabe que lei tem, mas não é cumprida. E por que não é cumprida? Porque não é fiscalizada. E cabe a todos os níveis de poder. Né? A gente tem que lembrar que o judiciário ele só entra em funcionamento quando ele é provocado. Então tem duas outras instâncias, que é o executivo e o legislativo, que simplesmente não fazem absolutamente nada para que as leis sejam cumpridas. Ter lei no papel e não ser cumprida, é melhor não gastar papel, né? E nem gastar nossa inteligência de leitura. Né? Agora, então assim, todo final do ano essas ameaças, todo final do ano essas coisas, e no final das contas nada acontece porque não tem fiscalização. E os amigos do reis vai continuar tendo seus privilégios. Uma outra coisa importante, né, que é bom ressaltar nessa história,
Aí existem 3 agentes que estão sendo altamente prejudicados e todos têm que ser ouvidos. Os quiosqueiros, porque a música atrai sim. As pessoas que vêm de fora querem uma boa música. E quando eu falo uma boa música, não é a minha boa música, é a boa música de quem considera aquele gosto agradável. É o que eu sempre falo. Eu sou uma pessoa que não gosta de ouvir funk, mas eu não tenho nenhum direito de achar que isso não é agradável às pessoas. Né? A gente está num local democrático, num país democrático. Né? Então os quiosqueiros acabam perdendo o atrativo que é a música. Né? Os músicos que já estavam preparados para o final do ano, que vem de a classe artística foi a classe que mais sofreu na pandemia, até mais que os próprios quiosqueiros, que sofreram demais, mas é uma classe que agora está conseguindo alguma coisa. De repente eu vi apareceu no Facebook um músico dizendo: eu acabei de receber o cancelamento dos contratos que eu tinha para o final do ano. Então é absurdo isso, né? E o outro ponto, nós também temos que respeitar as casas e moradias da orla da praia, né? Que pagam impostos caríssimos e tem todo o direito também de se manter o sossego. Então são 3 agentes que todos têm que ser ouvidos, todos têm que ser respeitados e chegar num ponto comum. Não é simplesmente, olha, o promotor mandou, eu faço, tá? Então acabou. É aquela velha história, sujou a água da banheira, joga a criança fora, mas mantém a água dentro da banheira, né? Então, Peruíbe está primando nisso. Né? Então, o que acontece aí eu já vou colocar um outro agente muito importante, e tem outro detalhe, rapidinho, para não tomar muito tempo. Tem que tomar cuidado, não são todos os quiosques, não existe uma união de quiosques, de quiosqueiros. Alguns abusam. A gente tem que saber, tem que ter um planejamento, tem que ter uma normativa. Gente, o som, ele se propaga principalmente com o vento. Nós estamos num lugar muito aberto, onde tem muito, e é muito horizontal. Graças a Deus, uma orla maravilhosa. Olha a foto, é invejável uma orla dessa, né? Mas a propagação do som aí é muito grande. E alguns quiosqueiros competem entre si, então isso vira um turismo auditivo, quase levando à loucura das pessoas, a ponto de você estar andando na beira do mar e você não sabe direito o que você está ouvindo, porque é como eu defino. A música são sons harmoniosos. O que passa disso é barulho. Então isso tira o sossego de todo mundo. Então também tem que ter um controle disso aí. E principalmente, gente, só para eu terminar agora, principalmente, nem sempre são os quiosques. O que está acontecendo é que entre um quiosque e outro, ou mesmo bem próximo à orla da praia, encostadinho na mureta, ambulantes colocam suas barraquinhas com sons altíssimos, dando a impressão que está vindo do quiosque. E cadê a fiscalização? Esses caras podem estar lá? Tem uma série de coisas que eu posso falar aqui, das garrafas, de não sei o que, de vidro, mas fala aí, Haroldo, completa o que você pediu a palavra. Então, o que eu gostaria de dizer, você em parte já disse. Primeiro, que existe um distanciamento de um quiosque para outro. E o aparelho para medir os decibéis, né? O que poderia se fazer, se é que está atrapalhando desse jeito, né? Se é que está atrapalhando muito mais que o pancadão que tem aqui pertinho, que eu prefiro não falar o nome do bairro, todo mundo sabe, porque eu não tenho nada contra o bairro. Eu tenho contra aqueles mal educados, aqueles que não respeitam idosos, aqueles que não respeitam quem está doente, crianças, e aqueles que colocam uma venda, aliás, que colocam a máscara contra o Covid, ao invés de colocar no nariz e na boca, colocam nos olhos, para não ver nada. Entendeu? Isso é um absurdo, não tem cabimento um negócio desse. Faça uma norma, olha, vamos estabelecer tantos decibéis aqui para cada quiosque, sabe, todo mundo fica com a sua musiquinha ali num tom, dava para resolver. E outra coisa, Cíntia, eu tenho certeza que você já viu isso, a Thaís também, e o telespectador também.
né? Quantas vezes nós estamos chegando aí num quiosque ou então passeando aí pela orla, tem aí um bando de garotos e garotas com a traseira de um automóvel aberto, com cada caixa de som desse tamanho, mas desse tamanho que inclusive coloque em risco, né, a saúde a auditiva de todos que estão passando por ali. Não, ninguém vai lá e fala, opa, pode baixar isso daí, não. Vão em cima dos quiosques. Defendo o pessoal do quiosque, não é porque sou amigo de vários deles, não. Defendo porque há um exagero nessa lei, né? E há também, nitidamente, um sinal de incompetência, de má gestão. De má gestão. Eu volto a repetir. Aí tem coisa. Por que que não se coloca essa norma aqui num bairro, Cíntia? Aqui bem pertinho, que vira. E você bem colocou que provavelmente isso foi uma denúncia que alguém tenha feito em relação a um quiosque, blá, blá. E quantas denúncias já não foram feitas a respeito desse pancadão? Eu vou falar o nome, sim, que tem aqui no Caraguava e outros lugares, e ninguém faz absolutamente nada. É pancadão, é bebida, é droga, é sexo, entendeu? E quem mora ali por perto dá até dó. Dá até dó porque não consegue dormir. Não consegue dormir. Agora, e o número de denúncias que já foram feitas? Por que também não sai um documento desse e põe lá viaturas, né? Quer vir brincar? Vai, brinca até um certo horário, né? Vai lá, quer tomar sua bebida? Vai lá tomar sua bebida. Quer encontrar com seus amigos? Vai lá encontrar com seus amigos. Mas faça tudo dentro, sabe, de uma limitação de normas e regras, que nem tem. Agora estão colocando normas, quer dizer que são os quiosques, os quiosqueiros que atrapalham o sossego da orla? Ou será que eles encantam a orla? E se tiver algum abuso, que se peça. Olha, vamos estabelecer aqui um limite de som, pronto, acabou. Mas vá fazer também o trabalho que vocês deveriam fazer, onde não se faz. Faz todo mundo vista cega. É como dizia o Paulo Silvino. Ah, aí tem. Aí tem coisa errada. Ninguém corta isso daí, Cíntia Calil. Então, Haroldo, deixa eu só falar. Na verdade, a lei existe. Existe a perturbação de sossego, é uma lei federal estadual, entendeu? E existe uma lei. Por exemplo, um exemplo típico de que a coisa está tudo errada. É proibido em Peruíbe, lei municipal, o uso de garrafa de vidro na faixa de areia. É proibido, certo? Só que alguns quiosqueiros, não muitos, mas alguns se recusam a padronizar as latinhas para venda, né? E aí, muitos turistas, até eu acredito que muitos moradores nem conheçam essa lei, levam a sua garrafa dentro dos seus coolers para a faixa de areia. Por que isso ocorre? Porque não há fiscalização. O que é proibido é proibido. A perturbação do silêncio é um direito que todos nós cidadãos temos para reivindicar o nosso sossego. Mas ela tem limites. A lei do psil é para comércio, ok, mas então pancadão sai fora, porque não é comércio. Sendo que o comércio que roda lá no meio não tem nada a ver. Quer dizer, é sempre por trás. E agora, até quero deixar claro aqui, eu coloquei 3 agentes que estão sendo punidos, porque a gente também tem que olhar o lado de quem está incomodado. Não é porque eu moro numa cidade turística que eu tenho que aguentar certos abusos, certo? Então, nós temos vida
A cidade tem vida, nós levantamos, nós trabalhamos. É uma cidade igual São Paulo, qualquer uma delas. Mas cadê? Lá vou eu de novo falar. Cadê a Câmara Municipal dessa cidade? São 15 agentes, 15 pessoas escolhidas de forma democrática para nos representar. Eles sabem montar um monte de comissão e não fazem nada, não sai de comissão, entendeu? E cadê? Você tem que, é obrigatório chamar os agentes que estão envolvidos nessa história, é botar numa mesa, é pegar a representatividade, é dar a cara a tapa e ver quais são as reivindicações, pegar as leis existentes e a partir delas entrar num ponto comum. Gente, é obrigação desses que... O que eles estão fazendo lá? Pegando um bom... que não é salário deles, o deles é... sei lá como é que chama. Benefício. Pegar um bom benefício todo mês, porque para uma cidade como Peruíbe, só para vocês terem uma ideia, um dos quiosqueiros botou um anúncio na rede social para a contratação, apareceram 94 pessoas. Essa é a situação de Peruíbe, gente. 94 pessoas para trabalhar nos quiosques. Não há emprego. Eu conversei ontem com um jovem de 18 anos que chegou da Bahia há 1 ano e meio, a família dele é daqui. E ele está há 1 ano e meio tentando um emprego e não tem emprego. Sabe? Então, assim, cadê esses agentes que ganham 8 mil reais por mês? Eu não estou reclamando, acho pouco. Chame, vamos trabalhar, gente. Não é ir pra rua mostrar buraco. Não é colocar na camisa pedágio, não. Sabe, não é só aprovar o que o executivo faz. É hora de conversar com a população. É hora de cobrar fiscalização. Não dá, a gente está indo para um caos e não tem volta. E o grande culpado dessa história, eu vou dizer para você, está sendo hoje o legislativo. O legislativo omisso, o legislativo covarde. E eu não vou falar que são 15, são 12, são todos, porque todos têm que botar a boca no trombone. Eles têm esse direito e dever de fazer. Então eu fico revoltada de ver que é uma lei que não será cumprida para os amigos do rei, tá? E vão se esconder atrás do judiciário dizendo só estamos fazendo isso não para prejudicar, mas a justiça pediu. Aí cria uma grande raiva da justiça. A justiça só funciona quando ela é provocada. A população tem que saber disso. Ô, Cíntia, sabe uma coisa que eu também gostaria de comentar? E também ouvi a opinião sua. Essa lei do silêncio é só para pessoa jurídica ou também é para pessoa física? Porque eu volto a repetir, passe um final de semana, faça você também, telespectador, Thaís, ou dá uma voltinha para vocês verem quantas pessoas, né, estão ali, armam sua barraquinha, colocam o seu som, abre o porta-malas do carro e fica aquele som estridente, sabe, um pancadão dentro do automóvel, né? E volto a repetir, quer dizer que então a lei é só para a pessoa jurídica, então vamos em cima do quiosqueiro. Isso também, façam um teste, fiquem aqui final de semana na Padre Anchieta, na Mário Covas Júnior, para que vocês vejam o número de motoqueiros empinando suas motos e as motos importadas, mas assim com escapamento aberto, que é um absurdo aquilo ali, é um absurdo em termos de som, e vem falar... Proibido também escapamento aberto. Então, que a Thaís está me informando que também é proibido escapamento aberto. Não, vamos hoje uma denúncia contra o quiosqueiro ou os quiosques, né? Agora, quanto a moto com escapamento aberto, importada, né? E com altíssima velocidade, eu não vi que pena que eu não estava, porque ia com o maior prazer
colocar aqui para que todos vocês da Orla pudessem observar. Ninguém fiscalizando, ninguém parando, o pessoal com som alto, com o porta-malas aberto e ali parecendo uma boate, ninguém vai em cima dele. Não, quem atrapalha é o quiosqueiro. O batuque que tem rolando de madrugada, não atrapalha ninguém não, pelo contrário, é sonífero. O pancadão virou um sonífero. Então, honestamente, eu não aceito e, olha, não acredito muito que isso vá pegar, que isso não tenha um recurso aí, porque não faz sentido, né, eu aplicar a lei para a mão direita e deixar a esquerda fazer o que bem entende. Quer comentar mais alguma coisa? Podemos passar para uma próxima matéria, Cíntia? Não, só falar o seguinte, esse assunto está sendo bastante debatido, ele pegou em vários lugares, e hoje eu vou fazer até um jabazinho aqui, mas o nosso diretor vai estar presente nesse debate. Hoje na Rádio Estúdio Class, às 8, só depois eu peço para a Thaís confirmar se é 8h30. 8h30 da noite, né? Eles vão fazer um debate muito importante, inclusive com a presença de um advogado, sobre esse assunto. Então, eu acho bastante interessante que os nossos telespectadores também acompanham isso, que passa pelo Facebook e pelo YouTube. Acompanhe isso aí, porque nós precisamos debater. Isso é debate, isso é política pública e todos nós temos que participar, ajudando uma classe, dando a nossa opinião como cidadão. Então, esse é o meu convite e fica aqui, como sempre, a minha indignação dessa administração que sempre se esconde atrás de alguma coisa, mas na hora de agir. E detalhe, só rapidamente, no final de semana foi colocado no Mundo Ideal, que são as redes sociais do nosso prefeito, mostrou uma foto com uma blitz no centro de Peruíbe, mostrando que eles estão trabalhando para não sei o que lá. Tudo foto, né? Tudo maquiagem, porque fazem isso porque viram a repercussão daquilo. Né? Acho que está na hora de sentar e trabalhar. É só isso que eu tinha para falar. Você viu os comentários, Cíntia, dessa postagem do prefeito? Eu nem vi, Thaís, eu só passei. Às vezes eu vou te falar, dependendo do dia, o meu estômago não permite que eu veja tanta hipocrisia numa nota. Então eu passo para frente. Não, o melhor são os comentários das postagens, sempre. Vê o povo malhando ele, falando, porque não vai para os pancadões. Ficar na beira da praia é fácil, né? Para fazer coisa pra gente ver, coisa bonita pra gente ver. Por isso. O que tá pegando é nos bairros, né? Por isso, tá viu, Cíntia, por isso que eu sempre digo e repito, como já falei aqui várias vezes, o maior problema desse país é ético, moral, né? Nós estamos chegando no ponto em que a menina está andando de bicicleta, o outro vai, passa a mão na bunda da menina, a menina cai no chão, se machuca toda, entendeu? E o que vai dar? O que vai dar? Vai dar em nada. Aí, ó. Aí o que fizeram com a menina, quase que a roda passa por cima da cabeça da menina, né? Fora que ela teve escoriações e o constrangimento. Olha que ponto que nós chegamos. Né? Agora também fiquei sabendo, não estava na nossa grade, Cíntia, e também se você quiser comentar, você sabe que você tem o microfone e a câmera aqui voltada para você. Que aí a Prevent Senior, a situação está cada vez mais complicada. Vocês viram que ontem 3 médicos meteram a cara e falaram tudo o que acontecia. Os esquemas era para economizar dinheiro, né? Inclusive davam alta para pessoas que ainda não eram para ter alta, para tudo economizar dinheiro, e a versão dos médicos. Né? E nós temos que noticiar, né, que eram obrigados a atender no máximo 12 minutos cada paciente, porque senão eles eram advertidos. E com obrigatoriedade de atender a 60 pacientes, né? E ali do lado da mesa do médico, né, o kit Covid. Né?
que foi dado, segundo a declaração de um dos médicos, inclusive para uma pessoa cardiopata. Ou seja, que ali parece que não era recomendada. E, moral da história, economizar dinheiro. Leitos têm que estar desocupados. E vamos dando. Sem saber, hoje sabemos da ineficácia desses medicamentos, mas vamos livrar. Vamos nos livrar de tudo isso. O outro foi passear lá em Nova York, porque até agora ninguém sabe o que ele foi fazer na abertura das Nações Unidas, Mas chegou hoje de manhã, todo bonitinho e tal, e quando uma repórter perguntou: ministro, como é que o senhor... aquele gesto obsceno que o senhor fez para os nova-iorquinos e também para alguns brasileiros? Ele deu de costas e simplesmente não respondeu. É mais um que mostra que o problema desse país é ético-moral. Se tudo isso que nós colocamos aqui for confirmado da Prevent Senior, é ético-moral. E o que está acontecendo também aqui em Peruíbe, que também não deve ser muito diferente por Itanhaém, Mongaguá, envolve a ética, a moral. De um lado a gente pune, aqui a gente dá maquiagem, a gente, enfim, joga sujeira para debaixo do tapete, É assim que nós estamos vivendo essa situação todinha. Quer comentar alguma coisa, Cíntia Cali? Não, esse negócio da Prevent Senior é um show de horrores, A cada dia a gente se assusta mais, com as histórias, e eu achei bastante interessante. Parabenizo esses 3 médicos que tiveram a coragem de dar. Eu acho que eles estão fazendo realmente, cumprindo realmente o juramento a Hipócrates que eles fazem, da preservação, da importância da preservação da vida a todo custo, Então eu parabenizo esses médicos. Claramente, é muito fácil, é só uma questão de... Isso não é difícil, a justiça já está até sabendo, ou a própria CPI, é só você ver o balanço das coisas, porque no ano da pandemia de 2020, o lucro da Prevent Senior chegou a não sei quantos milhões de reais, Sendo que, teoricamente, ela teria que cair um pouco, Porque já que ela atende uma sobrecarga muito maior, claro que ia ser complicado. E quanto ao nosso ministro, é um cara que simplesmente todo dia ele rasga o diploma dele, infelizmente, porque eu queria saber uma coisa. Eu vi de manhã ele chegando em São Paulo e ele depois se encaminhando para Brasília, onde ele disse que ele ia dormir um pouquinho, realmente, Ele trabalhou tanto esses 15 dias, a saúde do Brasil está perfeita, ele chega no Brasil e fala que vai dormir, Então, eu acho interessante a postura e o exemplo profissional que essas pessoas nos dão. E agora, o que me chama muito a atenção primeiro, é o que você sempre coloca. O que ele estava fazendo lá? O que ele foi fazer na reunião da Organização das Nações Unidas, quando o Brasil está fervendo, onde ele solta uma bomba da vacina para adolescentes e vai embora. Depois deu todo aquele problema. Ele é o tipo do cara que tem que ficar 24 horas trabalhando. Você chegou aí porque você foi convidado e aceitou. Ninguém falou que ia ser fácil. E outra coisa que eu acho bastante interessante, e gostaria muito que fosse averiguado e o Tribunal de Contas visse isso, a esposa dele estava do lado dele. Ótimo, é um direito que ela tem. Só que eu quero saber o seguinte: quem pagou a estadia e a ida dessa esposa dele, que no primeiro momento foi no nosso avião presidencial? Na nossa comitiva, quando eu falo nossa, é porque nós pagamos. O que essa senhora... Eu quero saber quem pagou a ida dela no nosso avião, porque eu não deixei ela ir. Segunda coisa, quem pagou a estadia dela no primeiro hotel, quando estava a comitiva, que era só diária, lá era $2.500 por dia por pessoa. Tá? Depois ele mudou, foi para um hotel, que eu te garanto que ele não ficou num hotel muito mais baixo que aquilo, E aí ficou mais 2 semanas lá ao lado da esposa. Eu quero a conta para saber quanto que ele colocou do bolso dele. Isso eu quero saber, porque
primeiro já acho um absurdo ele ir, mas ele faz parte de um governo. Agora, o que a esposa estava fazendo com ele lá? E na hora da estender população também, começar a cobrar. Fala. E- estender para o ministro do Turismo, né, ô Cíntia? O que o ministro do Turismo foi fazer na abertura das Nações Unidas, né? Essa comitiva todinha deve ter saído um dinheiro maravilhoso. E como você falou, como você, telespectador, também deve estar revoltado com tudo isso, sai do nosso bolso com gente comprando osso em açougue. Osso para tirar um pouquinho de calço para fazer uma sopa, porque não consegue mais comprar, sabe? Um pedaço de acém. Aliás, um pedaço de acém já vi, né? Não, comprando osso. Gente comprando pé de frango para fazer uma sopa para o seu filho. E aqueles que não têm nem isso. E vai ministro da Saúde, ministro do Turismo, juntamente com as suas esposas. E quer saber, na minha opinião, sabe, nem a Micheli deveria ter ido, a esposa do Bolsonaro. Deixa ele ir lá e resolver. É nós que estamos pagando também. Ela que cumpre aqui com as obrigações. Não, sai todo mundo do país para resolver o quê? Para resolver o quê? Por isso que eu volto a repetir. É um problema. Para passear. É um problema ético. A Michele, ela manda e-mail para facilitar a vida dos amigos e vai para Nova York tomar vacina. Ainda humilha a nossa Anvisa, humilha o nosso SUS que salvou, que é um guerreiro, um herói, entendeu? Vai tomar vacina lá em Nova York. Fica por lá, garota, fica! Brasil não precisa de antipatriota que nem essa mulher, entendeu? E manda e-mailzinho para facilitar a vida dos amiguinhos dela. E quando eu vi comerciantes aqui de Peruíbe, conversei com comerciante do Pronamp lá, que era ajuda de custo para os comerciantes, né? Pequenos empresários, eu via, assim, teve um que relatou para mim, Cíntia, eu fui no banco, as garantias que eles pedem, e eu tenho um comércio num prédio meu próprio, eu tenho estabilidade de não sei quantos anos, eu tenho uma equipe de tantos anos registrada, os caras só pediram, só faltava pedir, deixa sua alma aqui, e não pegou o Pronamp. Agora, a doceira, o floreiro, o cabeleireiro da mocinha, precisou ir uma vez no banco só. É vergonhoso. E ainda tem gente que fala que esse governo não tem corrupção. O que é corrupção para esse povo? Isso é corrupção. Levar a maior comitiva nas Nações Unidas é corrupção. E enquanto não se economiza dinheiro, fica se fazendo pedaladas para tentar dar o calote dos precatórios para pagar o ano que vem. Quer dizer, até o ano que vem o povo pode passar fome. Para depois ganhar uma eleição. Isto é corrupção, sim. Sabe? Então, olha, é revoltante você ter um ministro da Saúde que, infelizmente, rasgou o diploma dele, sabe? Se vendeu, até que no começo eu achei que ele era. Ele falou, eu estou fazendo a minha missão. A mesma missão que teve o Pazuello, que era matar 600 mil pessoas. Esse povo, né? E aqui nós não estamos em guerra para ter missão. Vocês estão aí para gerir, gestão. É isso que o brasileiro paga e paga muito bem. É verdade. Thais, tempo ainda? Temos. Tá. Vamos fazer o seguinte. Enquanto a Thaís já vai colocar aí na tela aí a próxima matéria, eu vou falar de uma coisa boa. Porque eu tô com a boca até amarga de tanta coisa desagradável que, infelizmente, nós somos obrigados a falar. Mas aí tem um lugar gostoso que você pode suavizar e dar uma relaxada, que é o Ponto dos Motoristas, a churrascaria Ponto dos Motoristas. Vejam só que maravilha, as carnes nobres que são servidas, um buffet maravilhoso. Vejam aí, olha, esse pedaço aqui eu gosto de olhar, eu olho, olha só. Que picanha maravilhosa, meu Deus do céu. O buffet, então, você encontra de tudo, gente. Você encontra de tudo. Fora que, quando você entra
na churrascaria Ponto dos Motoristas, você já passa por uma higienização, né? Tem um álcool gel aí, que você vai ver aí na sua tela. Tá? Todos estão com máscara. Evidentemente que na hora de se alimentar, tira-se a máscara. Na hora de ir embora, coloca-se a máscara, passa de novo pelo álcool gel. E uma coisa muito importante, as mesas, elas são separadas umas das outras de acordo com o protocolo de proteção para o desenvolvimento da pandemia. Tudo isso é observado aí na churrascaria Ponto dos Motoristas. Comida de primeiríssima qualidade, de muita higiene, tá? E acima de tudo, um bom atendimento e um preço acessível ao seu bolso. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293, passou o pedágio, lá na frente tem o posto rodoviário, você passa também o posto rodoviário, passou o posto, tem um viaduto, desceu, passou o viaduto, já vai ficando à direita aqui, o cheirinho gostoso da carne, sei lá. Agora tem aí um recado importante para você que vai um pouco mais adiante, você que vai chegar até aqui pelo Peruíbe, escuta o recado aí que tem para você. Aqui no quiosque do Carlão e do Pirata, você encontra um ambiente agradável para toda a sua família. Oferecemos porções de frutos do mar e porções em geral, batatas fritas, salgados, bebidas e todo um atendimento especial e, claro, familiar. Faça-nos uma visita e aproveite as belezas das praias de Peruíbe. O quiosque do Pirata, o quiosque 02, fica localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, bem em frente ao Prédio Redondo. E o quiosque do Carlão, um pouco mais à frente, é o quiosque de número 4. Nos visite! É isso aí, gente. Pode ter certeza que esse recado é primordial. Agora, Cíntia, essa matéria que vem aí, eu sei que você vai debulhar. Dá para colocar aí na tela aí, Thaís? Vamos ver aí que é algo... Aumenta essa letra aqui para mim, que o vovô aqui... Investigação internacional aponta que Paulo Guedes é dono de empresa em paraíso fiscal. A empresa offshore, é isso? Teria sido criada em 2014 e tem mais de 9,5 milhões de dólares investidos. Olha só a situação. Vou comentar só a parte mais importante, que a gente já passa para a Cíntia, que ela tem um monte de coisa para falar aí, né? O ministro da Fazenda, aumenta um pouquinho essa letra, Taizinho. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é o controlador de uma empresa offshore, Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. A revelação foi feita pela revista Piauí. Piauí? Ah, daqui mesmo, nossa. A revista... a revelação foi feita pela revista Piauí neste domingo. A revista se baseia na base de documentos vazados, conhecida como Pandora Papers. O ministro confirma a existência da offshore, mas nega que haja irregularidade. Lógico, ele não vai afirmar, né? Porque ela foi declarada à Receita Federal e à Comissão de Ética Pública no momento em que assumiu o cargo em 2019. Ou seja, está tudo certo, né? E por falar nisso também, Cíntia, inclui nos seus comentários aí que agora, mais uma notícia maravilhosa para vocês. Alguém que cometeu improbidade administrativa, por exemplo, um deputado federal que está em exercício, está lá em Brasília. Se for confirmado que antes de ser deputado federal, quando deputado estadual cometeu improbidade administrativa, ele pode até responder por
como deputado estadual, mas ele não perde. Tá? Isento, não perde mais o cargo de deputado federal, né? Ou seja, evidentemente, o Papa abençoou, todos os pastores abençoaram e ele mudou, né? E nunca mais vai cometer improbidade. Só foi na época, enquanto era deputado estadual. Agora, deputado federal, ele não vai fazer mais isso. Com certeza ele não vai fazer mais isso, tá? Isso aí tá para ser assinado e, ou seja, agora, ai de mim se eu roubar um iogurte. Ai de mim se eu roubar um iogurte, hein, Taizinha? Puta, vou precisar que todos vocês vão lá me buscar lá no distrito policial. Fala, Cíntia Cali, você. Por onde você quer começar, Cíntia Cali? Eu vou falar desse senhor que existe uma frase que diz, essa é a prova da frase, os canalhas envelhecem, por isso esse senhor tem cabelos brancos, né? O senhor Paulo Guedes. Então, é um absurdo, foi o que eu ouvi ontem de um analista político. Em qualquer analista político, não, para ser mais precisa, eu ouvi do Freixo, deputado federal do Rio de Janeiro. Em qualquer país sério, este homem teria sido demitido ontem mesmo quando vai. Qualquer país sério, certo? Porque aqui a dúvida pro réu não existe. Primeiro que existem leis que amparam o seguinte: qualquer agente político do alto escalão não pode ter dinheiro em contas de paraíso fiscal, não pode ter a offshore. Isso é uma lei brasileira que é de 2000. Sendo que agora em 2020, nesse santo governo, que todo mundo diz que é um paladino da justiça, este mesmo senhor aí, de cabelos brancos, para eu não ficar xingando ele toda hora, teve uma pequena alteração na lei que deveria ser declarado ao Brasil apenas a partir de $1 milhão. Algumas coisas. Claro, o agente político de primeiro escalão não pode. Mas, e se você vê a história, passa dele para filha, da filha para mulher, sabe? Um bando de idiotas, 220 milhões de idiotas. É assim que este senhor nos vê. Não é à toa que na sexta-feira ele chegou para um repórter e falou: o Brasil está bombando. Claro que está bombando. Com dólar a quase R$6, quem está bombando é a continha dele na offshore. Agora eu quero saber, senhor Paulo Guedes, graças a Deus, o corpo humano tem limites, né? E o seu tá chegando ao fim, me desculpe a crueldade. Pra que tudo isso? Vai levar pro céu? Quer dizer, céu é modo de falar, né? Que se existe alguma coisa, o céu não é o lugar desse homem. Pra quê? Pra que roubar? Sabe, você vê o que você falou, Haroldo. As pessoas brigando por osso porque é a única proteína animal que 19 milhões de brasileiros estão tendo acesso. E o nosso corpo, isso eu falo de cátedra porque eu sou bióloga, a estrutura das nossas células necessitam de proteína animal, sim. Tanto é que aqueles que optam por não comer a proteína animal, eles têm que fazer suplementação. É necessário, porque a membrana celular, ela é formada por lipídios, que é gorduras, e por proteínas. Esse homem quer ver todo mundo morto? Quer ver cérebro queimado? Quer ver desnutrição a ponto de não ter crescimento? Porque falta... Então a pessoa vai, pega aquele osso lá, ferve, para que ao ferver aqueles restos de carne liberem proteína animal. Enquanto o mocinho ainda nega. E ó, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vi. E não vamos esquecer do Banco Central, hein? Presidente do Banco Central. Os dois caras que seguram o nosso dinheiro aí, ó, é que estão enriquecendo. Agora, cego tá vendo melhor do que muita gente. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, e eu não tô puxando sardinha para um lado ou para o outro.
Este sem vergonha desse senhor de cabelos brancos aí, ele falou, ele começa a offshore dele em 2015, que ele já entra com não sei quantos milhões. Eu li na reportagem. Depois veio a fonte, para não tô inventando coisa, não. E ele continua. Vamos fazer um exercício de memória. O que acontece em 2015 aqui, no Brasil? O que foi feito em 2015 no Brasil? Um golpe. Porque a pedalada fiscal que tem... Eu não estou defendendo a Dilma, não. Eu estou metendo o pau no Congresso. Vergonhoso que é o brasileiro. Ele sofre por pedaladas fiscais, ele entra na história e de lá ele não sai mais. Junto com o Temer, junto com o Temer e sua companhia, que depois vem assumir o golpe. E esse homem vira o ministro da Economia e sexta-feira passada com o Brasil a frangalhos, vem falar que o Brasil tá bombando. Ô, Cíntia, você tem notícia? Você acabou de falar o nome da Dilma e foi na época dela, né? Você tem notícia de Pasadena? Como é que tá aquele monte de ferro que nós compramos por um preço caríssimo? Aquilo, Haroldo, ficou um silêncio. Haroldo, nunca mais ninguém falou. Não. Em 2014 a Petrobras ficou em baixa por conta disso aí. Foi o único ano que não deu lucro. Não é bem assim, não é. Você está confundindo uma coisa com a outra. Eu estou dizendo o seguinte: este senhor que trabalhou com o Pinochet, ele entra no cenário brasileiro efetivamente no momento de golpe, aonde o Brasil... Eu não estou falando que a Dilma... O caso da Dilma, eu acho que foi um golpe. Eu acho que a pedalada todos fizeram. E você mandar. Mas não estou falando isso. Eu não estou defendendo o governo Dilma, não. Você entrou numa de atacar... Eu não estou defendendo. Eu estou atacando esse senhor. Porque ele aparece num momento aonde as pessoas... O Brasil vinha com problema, sim. Vinha com problema de Pasadena, de Petrobras, tudo isso. Ele aparece no cenário brasileiro, entra, se junta a um golpista, assume em 2018. Ninguém sabia quem era e quem viu, só sabia que ele ajudou Pinochet, maior ditador da América Latina, cruel, sanguinolento, genocida, que acabou lá em Haia. Já morreu. Outra coisa que, por força de expressão, que Deus o tenha. Né? Então, aí o que acontece? Ele entra em cena. Não dá para perceber qual é o interesse desse rapaz aí. Vou chamar de rapaz agora para não ofender tanto. Não dá para perceber. Brasil, abre o olho. Como que vai lá pagar? Vai no supermercado e vê seu poder de compra e vê como é que tá a conta desse cara. Não tem alguma coisa errada nessa história? A Petrobras foi roubada, foi tudo isso, é outra coisa. Só que o ICMS era o mesmo, o formato era o mesmo, e, no entanto, a gasolina era R$ 3,50. Hoje ela é quase R$ 7,00. Não tem alguma coisa errada nessa conta? Ou a matemática mudou? Eu não estou defendendo o governo, eu estou atacando esse senhor. É diferente. E ataco mesmo, porque ele aparece em um momento muito estranho e a economia do Brasil só está patinando. Patinando. E aí, para surpresa de todos nós, ele está... Onde que está o bombar? Essas offshores são em dólar. Qual é a vantagem para ele? Se o dólar chegar a R$10, está ótimo. Ele garantiu umas 4 gerações dele. Isso aí tinha que dar cadeia. Cadeia. Isso também é uma prevaricação. Também ele está governando para benefício próprio. Isso é prevaricação também. Por isso olha, que... me desculpe pelo destempero, é que me irrita. Você vê um quiosque chamar as pessoas numa cidade como Peruíbe, que é difícil, que os quiosqueiros estão passando dificuldade, eles pagam o que eles podem pagar.
Vim 94 pessoas, pessoas de 60 anos, cozinheiros famosos em São Paulo pedindo para fritar peixe, enquanto um cara desse tem não sei quantos milhões de dólares numa conta ilegal. Por isso que eu sempre digo e repito mais uma vez: a justiça é cega, mas a injustiça todos nós enxergamos. E hoje, tudo o que nós falamos, vocês podem observar, envolve ética, moral, princípios e respeito ao cidadão. Respeito ao cidadão. Não basta só você fazer de conta, né, que é honesto. Você tem que ter a fama, sim. E a fama, eu acho que está longe de representar aquilo que realmente vocês muitas vezes fazem, deixando o brasileiro fazer sopa com pé de galinha e pegar a proteína dos restos da carne animal, ossos que seriam jogados para fazer também alguma mistura para o seu filho. Infelizmente, como sempre, polêmico, estouramos aí o tempo e eu queria me despedir mais uma vez agradecendo a talentosa e a nossa comentarista que fala de forma cirúrgica para que todos vocês possam entender o que está acontecendo no país. Muito obrigado, viu, Cíntia? Obrigado por esses comentários aí, a matéria do quiosque, né, e as suas observações. Muito obrigado, viu, Cíntia? Amanhã contamos com você novamente, tá? Obrigado, Thaís Araújo, que também aí, além de correr aqui, arrumar as matérias, colocar na tela, também faz seus comentários e estava me contando que ontem foi ao supermercado e esperava trazer muito mais alimentos, mas não conseguiu. É isso aí, gente. Obrigado também a você que me permitiu, esse que vos fala, Haroldo Lopes, entrar na sua casa, você que nos fez companhia, e a responsabilidade e a direção geral do programa é de Kristen Charles. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, para mais uma vez conversarmos e falarmos do que acontece na orla de Peruíbe, de Itanhaém, de Mongaguá, de todo o litoral de São Paulo, do Brasil e do mundo. Até amanhã, fiquem todos com Deus. Até mais, gente.